Eu tenho que falar agora de um projeto que você me apresentou e pelo qual eu fiquei apaixonado, que é As Velhas Sábias. Incrível, fiquei apaixonado, assim, eu não conhecia, sou grato a você. Que impressionante, que Pois grupo, é, que história. As Velhas que Sábias, para quem coisa. não conhece, virou um coletivo, né? Sim, Que estão publicando livros, coletâneas de contos, contos de história de mulheres fantásticas, né? Velhas Sábias. Já está no terceiro e-book, né? sim. Terceiro livro, ontem foi lançado o virtual O e-book. e-book. É. Aí, E daqui a a 2 semanas, vai ser o livro físico disco. no Recife, né? Você vai estar lá, né? Estarei lá, me aguarde. Recife, me aguarde, que a Carioca vai chegar lá. Que legal. Recife nunca mais será a mesma cidade. Mas me fale Mas mais do Velhas Sábias, como é que você conheceu esse projeto? Fala mais desse projeto que é tão lindo, tão bonito, Dilma. o Velhas Sábias se transformou assim num projeto que eu abracei e pelo qual também fui abraçada. Velhas Sábias caiu na minha vida através de um edital que eu li no grupo do Mulherio das Letras, numa das sessões do Mulherio das Letras, e através dele eu fiz contato com a organizadora, Fátima Soares, lá de Pernambuco. É ela a nossa organizadora, ela a mentora desse grupo. Mas o Velhas Sábias é um coletivo assim muito diferente, onde realmente as mulheres atuam em conjunto, porque nós trabalhamos juntas. Nós escolhemos capa, nós escolhemos detalhes, nós escolhemos organização dos contos no livro, nós corrigimos umas os textos das outras. Quem tem sabe um pouquinho mais, ajuda que está com mais dificuldade. Quando alguém no meio do caminho fica meio desorientado, a outra, não, vamos lá, vamos ver, vamos pesquisar, vamos descobrir o que você tem a falar. Porque o que é o projeto Velhas Sábias? É um projeto em que mulheres comuns procuram homenagear uma velha ancestral. Uma ancestral que tenha sido importante para ela, por qualquer aspecto. Ou porque lhe ensinou a viver, ou porque lhe ensinou a cozinhar, ou porque lhe ensinou a escrever, ou porque atuou com ela, a criou. E nesses relatos surge o Brasil grande, porque nós somos mulheres do Brasil inteiro, algumas vivendo hoje em outros países. Nesse volume 3 a gente tem mulheres da Itália, uma mulher do Canadá, todas brasileiras, mas vivendo fora do país. E a gente começa a perceber como as histórias têm fios que vão unindo essas mulheres e como a história das nossas ancestrais também é unida por fios invisíveis. As histórias se tocam e nos tocam. E a importância desse projeto é mostrar, principalmente, que todo mundo tem uma história para contar. Porque a gente, às vezes, não valoriza a nossa história de família, mas a gente precisa ter a preocupação de deixar para quem virá atrás da gente, para aqueles que virão, conhecerem quem fomos nós, quem foi a minha mãe, quem foi a minha avó, o que ela fez, o que ela deixou para mim. E hoje, por exemplo, eu já me preocupo com o que é que eu vou deixar para as minhas netas. É preciso que elas saibam quem foi essa mulher aqui. É preciso que ela saiba como eu cheguei aqui. Eu, por exemplo, sou uma mulher com dois aspectos que possivelmente você já observou. Eu sou uma mulher, já falei aqui, que adora cozinhar, que adora reunir a família à mesa, que aprendeu a cozinhar com uma das avós, com a avó materna, e por outro lado, fui uma menina que aprendeu desde muito cedo a valorizar os livros, porque a minha avó paterna já era professora. Minha avó paterna começou a lecionar em 1918. 1918. Ela já lecionava. Então, era uma pessoa, assim, para os padrões da época, ela era tida como uma mulher intelectual, mesmo sendo professora primária.
porque ela estava além daquilo que se esperava de uma mulher daquela época. Então, eu sou esta mulher que traz, né, das suas ancestrais, dois mundos que parecem opostos, mas que são ligados, totalmente ligados, que é esta mulher que cuida de si, cuida da família, mas cuida também de divulgar a cultura, de ensinar, de contar histórias, de tentar tocar a alma das pessoas através da poesia, através da literatura. Então, o projeto Velhas Sábias, ele é isso. Ele é um resgate da história de mulheres que foram invisibilizadas, apagadas pela própria história brasileira, que a gente sabe, né? Tem todo esse colonialismo por trás, foi escrita pelo homem branco, que nunca deu valor àquilo que a mulher fez. No entanto, em relatos, em todos os relatos praticamente, a gente vê sempre a mulher caminhando, muitas vezes à frente do homem, puxando este homem, e muitas vezes ao lado dele. Você nunca vê a mulher atrás do homem, como diz Ayá, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Nada disso. Ao lado de um grande homem, ou à frente de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. Ela está sempre ali com ele. Ela é pilar da nossa sociedade. E essas histórias são fundamentais. O nosso primeiro livro foi este. Aí é que eu te falo da importância do Nordeste na minha vida, né? Velhas Sábias 1, tributo às que vieram antes de nós. A capa também é uma escolha nossa na questão das cores. Ela é feita pela Camila. Esses detalhes que estão na colcha que a velha está cedendo são imagens, são fotos enviadas pelas autoras que simbolizem alguma coisa importante nas histórias que elas contam. Tanto que, de volume a volume, o material que a velha vai tecendo na colcha é diferente. Aqui a gente observa imagens sacras, eu tenho um São Jorge, eu tenho uma máquina de costura que aparece muito nas histórias contadas. Sim, das mulheres brasileiras. Eu tenho um trem, eu tenho livros, eu tenho assim o contingente da mulher brasileira, da nossa ancestral, que está lá atrás, esquecida, abandonada, relegada. A Flávia está até dizendo isso. Esse resgate é importantíssimo. É muito importante. Quando eu te digo que eu vou às escolas, que faço oficinas, eu começo exatamente falando para os alunos sobre isso. Que eles são importantes, que eles têm uma história importante para contar, do pai, da mãe, da avó. E começo perguntando pequenas coisas. Você sabe de onde vem a sua mãe? Você sabe onde ela vivia? Você sabe o que ela fazia antes de chegar nessa comunidade aqui? Você sabe como essas coisas aconteceram? E assim, falar das pessoas que vieram antes de nós nem sempre é fácil, porque a gente tem dores, a gente tem momentos de grande sensibilidade, de muita aprendizagem, e a gente tem também os outros familiares que estão à nossa volta, que participam com a gente dessas histórias. Por quê? A gente precisa dos depoimentos deles, a gente precisa escutar os mais velhos, os que ainda estão vivos, para nos contarem o que sabem dessas histórias. A gente precisa revirar baús com fotos, com cartas antigas. A gente precisa ouvir vizinhança, comunidade, para conhecer um pouco dessas histórias, para poder trazer para os livros. Como eu disse, no primeiro volume eu contei a história da minha avó paterna, essa que é professora. Na segunda eu contei a história da minha avó materna, libanesa, imigrante, chegou ao Brasil com 13 anos de idade.
já saiu do navio de casamento prometido, casada praticamente, com 15 anos já era mãe. Tá Então é falando uma história fantástica. História da fantástica, sua assim. avó paterna, né? Minha avó materna, A materna. materna, Dona Maria, Isso. Tá certo. libanesa, libanesa. Libanês, isso, tá certo. Desculpe. Não, tá tudo certo. Estou eu aqui hoje, né? Nessa mistura, o que eu digo é isso, né? E quando eu falo que eu cozinho bem, é uma grande verdade. Eu aprendi com ela. Eu faço a comida árabe como ela fazia. Quibe, a esfirra, o mers. Eu faço essas comidas todas. Eu aprendi com ela. Ela me ensinava. Me chamava de Sinhazinha. Sinhazinha, vem aprender. Mexe o quibe, mistura o trigo com a carne. E ia me ensinando o movimento. E isso me faz muitas vezes estar na cozinha e estar com ela. Porque cada vez que eu mexo na comida, que eu provo um tempero, que eu mexo em alguma coisa, vovó está ali do meu lado, me ensinando, me orientando, me dizendo como fazer. Então são momentos que a gente vai revivendo, são momentos fantásticos. Hoje nós vamos ter, eu trouxe aqui só para vocês terem noção, essa será a capa do Velhas Sábias 3. Que legal. Capa linda. Essa é a capa. Nesse Velhas Sábias 3, eu sou a prefaciadora, com muita honra, assim, com muita emoção, eu fiz o prefácio do Velhas Sábias 3 e atuei também na equipe de organização. Você acompanhou a live ontem e estarei lá em Pernambuco com as meninas, com as autoras. Olha, Sidney, as próprias autoras já são uma representação da mulher brasileira, porque nós temos desde meninas, acho que a mais nova tem 24 anos, contando a história da sua ancestral, a mais velha beira os 70. Então, assim, é um grupo que parece muito hetero, né? Mas que atua assim com uma sintonia. É claro que a gente discute, não é assim que eu quero, desse jeito fica melhor, o que é muito sadio também, né? Porque uma voz uníssona não representa nada. A gente precisa da multiplicidade para poder chegar a um consenso, né? E, enfim, é um projeto que me encanta e salve o Nordeste. Obrigada, agradeço a Fátima. Como eu te disse, conheci a Fátima assim, né? Vi um edital e falei, eu vou escrever uma história e vou mandar, será que eu consigo? Será que eu escrevo? Mas estou aí nesse grupo hoje. Feliz da vida com esse projeto Velhas Sábias. Que legal, um trabalho muito, muito lindo da Fátima Soares, né, que é a coordenadora. Exatamente. Fátima Eu estou Soares louco é para entrevistar a nossa. Fátima Soares, eu ver se eu entro em contato com ela. Eu gosto. É fácil. A Fátima é uma conversa maravilhosa. Olha, a Fátima é uma mulher de uma militância, de uma vivência social incrível, professora, educadora. Ela tem um trabalho lindo com um sebo itinerante. Ela vai falar com você sobre isso. Converse com ela, porque é uma conversa encantadora. E é uma mulher que está sempre disposta a acolher outra mulher, a ajudar. E acho que por isso também a gente acabou desenvolvendo uma sintonia muito grande, porque eu também gosto disso, de estar com o outro, de ajudar o outro naquilo que é possível, de aprender com ele, de valorizar o que ele me traz, de trocar com ele. Eu sempre gosto de estar atuando desta forma, né? E quando você atua com mulheres, é muito interessante, porque elas trazem histórias incríveis que muitas vezes estavam ali represadas, nunca tinham comentado com ninguém, nunca tinham falado, histórias de família, coisas antigas. E a gente vai aprendendo, vai convivendo e vai aprendendo. E isso tudo, todo esse nosso trabalho é feito online, né? Porque mulheres de toda parte do mundo, embora já tenha atuado, já seja o terceiro ano de convivência online, não conheço nenhuma dessas mulheres. Aliás, conheço
algumas que eu convidei se não queriam fazer parte do livro, que são aqui da minha região. 2 mulheres que aceitaram o convite estão aqui. As outras não, são espalhadas pelo Brasil inteiro. Não nos conhecemos. Vou conhecer agora algumas. Que legal, que legal. Eu recomendo, como eu disse, a Dilma, que foi que me trouxe para esse universo das velhas sábias. Eu li os 2 livros que a Dilma me enviou. Fantástico e emocionado, com o coração batendo forte. Assim, Eu não te enviei o terceiro, não, Sidney? Terceiro não, só os 2 primeiros. Eu vou te enviar hoje mesmo, já te envio. Obrigado, Dilma. Mas o é uma experiência e-book já está com a gente. Obrigado, mas... Eu queria só acrescentar uma coisa. O e-book, ele é gratuito. A gente distribui para quem tiver interessado em ler as nossas histórias. Ele é totalmente gratuito. A gente pede apenas a quem quiser fazer uma contribuição. Essa contribuição é voluntária. É para quem quiser ajudar alguma das mulheres que querem participar e às vezes não tem condições, porque é um coletivo que se banca, né? A gente que banca todo esse nosso trabalho. E quem quiser fazer qualquer contribuição, ela é voluntária, mas o e-book é gratuito. Basta pedir a qualquer uma das autoras ou a Velhas Sábias, a página Velhas Sábias aqui no Instagram, que recebe imediatamente o e-book. Legal, contribui, participe, porque é um projeto maravilhoso, como eu falei, são histórias fantásticas, você vai conhecendo essas mulheres incríveis, né, que tanto fizeram, como disse a Dilma, tem suas histórias invisíveis, né, com uma sociedade que só o homem que conta a história, vale a versão dele. Então, é um documento, posso dizer isso para vocês. Histórias fantásticas, histórias pungentes, de mulheres que sofreram com racismo, com a violência no casamento, e pior, não tiveram nem a mão do Estado que deveria estar ali para ajudá-las, nada. Então, a ideia tem uma história de uma mulher fantástica, que ela estava sofrendo violência doméstica, os filhos, ela chegou a levar os filhos lá para tentar colocar eles em segurança, vou falar de alguma coisa assim, e o responsável disseram que não tinha como. Ela chegou e falou: vocês não querem me ajudar para dar segurança para os meninos, então vou me jogar debaixo da ponte de um carro, vou morrer, aí vocês vão fazer alguma coisa, vão botar meus filhos em algum lugar. Mas histórias assim, dolorosas, assim, histórias maravilhosas, vale muito a pena ler, é um documento, você vai se emocionar, corre atrás dos velhos sábios, que é fantástico, assim. Falando da Dilma, né, a gente está falando das suas vozes, eu li a sua avó paterna, tem uma história incrível, não quero dar spoiler, vou deixar, se você quiser falar, deixa o pessoal ler, que tem uma história lá da sua avó, lá, professora, quando veio o namorado lá para pedir ele casamento, né, que ele queria proibir a sua avó de dar aula, né, e o Bamba deu uma resposta incrível, não quero dar spoiler, se você quiser falar, tudo bem, senão deixa o pessoal correr atrás de ler, né. E teve até um apoio até surpreendente, ainda mais na época, né, bem interessante. E depois também tem a história da sociedade do carnaval. Né? A história da minha avó é muito interessante nesse aspecto, porque embora a gente pense assim, ela teve uma vida muito tranquila, porque foi uma mulher de classe média, viveu cercada de livros, de cultura o tempo inteiro, mas ela foi uma feminista. Ela exigiu como condição para o casamento que ela pudesse continuar trabalhando como professora. E teve apoio do pai, o que foi mais surpreendente ainda, né? Isso lá no iniciozinho do século XX. No iniciozinho do século XX. Quer dizer, uma mulher dizer, não, se eu não for trabalhar mais, se você não for mais deixar eu trabalhar, eu não quero casar, é sinal de que realmente ela já era uma mulher com outra visão. E era realmente. Minha avó, eu digo ao final do livro, e eu espero muito chegar a isso um dia. Eu convivi muito tempo com minha avó morreu, eu já tinha 20 anos de idade, então eu tenho lembranças plenas. E a minha outra avó materna também chegou a conhecer as minhas filhas. E de entrar na casa da minha avó paterna, ela estava diariamente sentada com a lupa na mão, lendo jornal. Eu vou fazer isso ainda, porque eu quero viver o suficiente para precisar ler com lupa, mas continuar lendo até o final da vida.